apresentar. Eu juro cumprir todas as minhas responsabilidades. Serei um defensor da vida, da natureza, da ordem e das regras. Ajudarei toda e qualquer pessoa, dependente de classe social, cor ou religião. Estarei sempre disposto a prestar socorro. Ajudarei a prevenir para não precisar salvar. Mas se caso precisar, estarei preparado. Praticarei bons costumes e a valorização da família na sociedade. Não temerei o fogo, a água, a altura, o escuro e as dificuldades. Serei corajoso, leal, verdadeiro e responsável em todas as minhas decisões. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma videoaula de primeiros socorros. Antes de iniciar a aula, deixem aqui nos comentários o nome de vocês, tá? E a unidade para contar aquele pontinho de presença, certo? E quem não conseguir colocar o nome aqui nos comentários, que teve algum probleminha, é só mandar o nome também pelo WhatsApp que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? A aula de hoje nós vamos falar sobre choque elétrico, pessoal. Ela é bem importante, tá bom? Eu vou explicar aqui um pouquinho como que funciona, o passo a passo aqui que a gente deve fazer. A gente vai aprender também um pouquinho sobre como que funciona, né, o choque elétrico, por que ele é muito importante a gente ter os primeiros socorros diante de um acidente de choque elétrico, tá bom? Outra coisa também muito importante é como a gente deve agir. Se a gente não souber de agir de uma forma correta, né, a gente pode acabar se tornando outra vítima, tá bom? Então por isso que a gente precisa entender um pouquinho de prevenção, analisar a situação ali, se a gente pode ou não pode, né? E um pouquinho também eu vou falar sobre uma quantidade de mortes por ano para vocês verem a gravidade, tá bom? Porque esse assunto não é brincadeira. E no final do vídeo a gente vai fazer uma brincadeirinha sobre materiais condutores e materiais não condutores, tá bom? Vocês vão aprender durante o vídeo sobre o que é. Para que é importante a gente saber sobre materiais não condutores e condutores, né? Porque é ali onde o choque elétrico ele está passando, né? Então, se você tem contato com aquele choque, você pode acabar se tornando uma vítima, né? Então, para prevenir isso, a gente precisa saber quais tipos de materiais que a gente pode se mexer diante de uma pessoa que ali foi eletrocutada e quais materiais a gente não pode utilizar em pessoas que já foram eletrocutadas ali naquele momento, tá bom? Então, pessoal, o choque elétrico é muito importante a gente saber os primeiros socorros, porque se a gente agir de maneira correta,
né? Ali, se a gente souber o que a gente tem que fazer exatamente e de forma rápida, a gente pode acabar salvando aquela vítima, né? E se a gente agir de maneira errada, a gente pode acabar piorando a situação daquela vítima, tá bom? Por que a gente pode piorar aquela vítima? Porque se a gente acabar deixando ela próxima a algum local onde já tem aquela passagem de eletricidade e tudo certinho ali do lado dela, o que acontece? Além dela, depois dela estar inconsciente, ela ainda está recebendo o choque, né? E lembra que eu falei para vocês que choque ele pode causar tanto problemas neurológicos quanto queimaduras? Então, ele é tão perigoso que ele pode até afetar os nossos órgãos, tá bom? E afetando nossos órgãos, lembra que eu falei para vocês de pulmão, coração? Se ele afetar todos esses órgãos, a gente acaba indo a óbito, ou seja, a gente acaba morrendo, tá bom? Então é por isso que se a gente evitar esse tipo de situação, ou até mesmo ajudar uma pessoa que passou por essa situação de uma forma mais rápida, pode até causar menos problemas para aquela pessoa, tá bom? O que eu tenho que fazer então para ajudar uma pessoa, né, que ela sofreu ali um acidente com choque elétrico? A primeira coisa que a gente deve fazer, a gente precisa analisar a situação, tá bom? A gente precisa analisar o local em que aconteceu o acidente. Vou supor aqui um acidente na rua, tá? Com um fio elétrico, com um acidente de fio elétrico, tá? O que aconteceu? A pessoa estava passando na rua, tinha um fio elétrico desencapado na rua e ela acabou, por curiosidade, indo lá tocar naquele fio, tá? Então, ela já está errada ao momento em que ela viu um fio elétrico ali no chão e ainda desencapado ainda foi lá tocar, né? Ou tentar tirar do caminho, tá? Por exemplo, aquele dia provavelmente estava atrapalhando a passagem dessa pessoa e ela foi lá e acabou colocando esse fio pro lado e ela foi lá sem luva, sem nada, como se nada tivesse acontecido e pegar aquele fio desencapado e colocar de lado. Só que com isso estava passando ali, né, a energia, estava passando ali aquele choque, né, por dentro. E quando ela encostou ali naquela parte desencapada, ela acabou tomando um choque e acabou desmaiando ali naquele local. Então assim, a gente como socorrista, tá bom? Vocês como bombeiros mirins, vocês devem saber analisar a situação. Vocês precisam enxergar ali o acidente como um todo, tá? Como que você vai fazer isso? A primeira coisa que você vai fazer é ver onde a pessoa tá. E depois disso você tem que analisar as coisas por perto, tá? Exemplo, se a pessoa tá próxima àquele fio, tá? Se naquele fio ainda tem a passagem de eletricidade, você vai ver aonde que ele tá ligado, provavelmente, tá? E você vai procurar algum tipo de objeto não condutor para tentar tirar aquela coisa de perto daquela pessoa, tá? Aquele fio desencapado perto daquela pessoa. Se você não conseguir mexer com o fio, ou até mesmo ficar com medo de mexer com aquele fio porque tinha bastante ali perto, ou alguma coisa do tipo, você vai mexer com a vítima. Mas tem umas coisas muito importantes que vocês precisam saber antes de mexer naquela vítima. Então, depois que vocês já analisaram o risco ali, analisaram o local, a primeira coisa que você deve fazer é desligar a fonte de energia. Isso se você tiver acesso a essa fonte de energia, tá bom? Se você não tiver acesso a essa fonte de energia, você não vai desligar a energia porque não tem como. Lembrando que se vocês não tiverem contato com para desligar essa fonte de energia, é muito importante também que vocês mantenham distância desse local ali onde tem aquele fio, tá? Porque se eletrocutou aquela pessoa que está ali no chão inconsciente, ela pode sim também acabar eletrocutando você, tá bom? Então é importante que vocês mantenham distância desse local. A segunda coisa que nós devemos fazer, já que a gente não tem acesso a desligar essa fonte de energia, a gente precisa tirar a vítima daquele local, certo? Então, assim, não adianta você chegar lá e pegar a vítima já assim com as suas próprias mãos e tirar de lá de perto, porque essa vítima pode estar molhada, né? Essa vítima pode não ter, por exemplo, um sapato de borracha, ela pode ainda estar passando o corpo daquela pessoa. E o nosso corpo, pessoal, ele tem 70% de líquido.
E líquido, ou seja, água, ele é muito condutor de eletricidade, ou seja, eles se dão muito bem, tá bom? Quando tem a eletricidade e água no mesmo local, é muito perigoso. Então, se essa pessoa estiver ali molhada ou até mesmo se você tiver contato com essa pessoa, até mesmo só de você encostar na mão dessa pessoa, você vai ter uma passagem de choque, tá bom? Tem uma coisa muito curiosa e muito interessante também, eu não sei se já aconteceu com vocês. O que acontece? Quando uma pessoa ela tá com uma sobrecarga ali de eletricidade e ela tá usando o sapato por muito tempo ou o chinelo por muito tempo, quando você encosta nessa pessoa que tá sobrecarregada de energia, você acaba tomando um choque. Vocês já ouviram falar assim, nossa, encostei em você, já tomei um choque. Então, é porque a passagem ali da eletricidade, ela tá ali por muito tempo, tá bom? Quando a pessoa tá usando sapato de borracha, que no solo do sapato ele é feito de borracha, ela não tem a passagem da eletricidade pro chão ou pra terra, né? Então ela acaba ficando presa na pessoa ali por muito tempo. E aí quando você encosta, às vezes, na pessoa, você fala, nossa, eu tomei um choque. Então é por isso que eu falo pra vocês que a água é altamente perigosa por causa da condução de energia. O que você deve fazer? Se você tiver uma luva de borracha por perto, você pode sim tirar aquela pessoa, até mesmo encostando nela, para tirar, puxar do jeito que vocês estão acostumados, tá bom? Mas só se você tiver uma luva de borracha e estiver com calçados de borracha também, tá bom? Outra coisa também importante se você não tiver isso por perto, você precisa procurar então uma madeira. Acredito eu que todo mundo tem uma vassoura ali de madeira em casa, né? Então essa vassoura mesmo, se você conseguir arrastar a pessoa com uma vassoura ali daquele local, vocês conseguem sim tirar sem se machucar, tá bom? Agora, se vocês forem utilizar outros tipos de materiais, por exemplo, uma vassoura também, só que se ela for de metal, aí já não pode, tá bom? Porque a vassoura de metal, ela tem a condução de eletricidade muito fácil, tá? Metal é a mesma coisa que água, ele tem afinidade muito próxima com a eletricidade. Então, assim, se você for lá com uma vassoura de metal, você vai acabar piorando a situação tanto da pessoa, porque você não pôde ajudar, e até mesmo se machucando. O terceiro passo também, e não menos importante, é ligar para a ambulância, tá bom? Quanto mais cedo você ligar, mais cedo ela vai chegar, tá bom? Então ali você está preparando a vítima para essa ambulância chegar, certo? Então assim, quanto mais ela chegar, menos corrente de eletricidade está passando ali no corpo daquela pessoa, tá? E você pode ajudar ela dessa forma. E é muito importante também, pessoal, que vocês liguem também para o bombeiro, tá bom? Porque a ambulância ela vai chegar ali naquele local e se aquele fio estiver próximo àquela pessoa, eles também não vão poder ter contato com essa pessoa, tá? O que eles vão fazer é tirar, vão ter equipamentos ali para tirar aquela pessoa daquele local, provavelmente. Mas para desligar a energia ali daquele local, vocês precisam de um bombeiro. Então também é necessário ligar para o corpo de bombeiros, tá bom? Lembrando que o número do corpo de bombeiros é 193, tá? E da ambulância é 192, certo? Depois que você já fez todos esses procedimentos, tá? O que você deve fazer? Observar se aquela vítima ela está respirando e consciente, ou seja, se ela está respirando e acordada, tá bom? Você vai chamar a pessoa 3 vezes. Se ela te responder, é porque ela está consciente, tá bom? Como que você vai observar a respiração dela? Quando tem uma pessoa deitada, só de você olhar entre o peito e a barriga, se ela está subindo e descendo, tá bom? Ali você já vai mesmo observar sem encostar na pessoa para ver se ela já está respirando, certo? Então, se a vítima ela estiver consciente, depois que ela te respondeu, o que você deve fazer? Acalmar essa pessoa, você deve acalmar essa pessoa, porque a ambulância e o corpo de bombeiros está chegando, tá bom? Então, a partir daquele momento ali que você já fez o que você pôde, tirou a pessoa de perto ali daquela fonte de energia que estava causando aquilo, você deve esperar chegar a ambulância, mas para isso a pessoa já vai estar desesperada, até porque ela tomou um choque muito forte, né? Então você deve acalmar aquela pessoa
ali. Acidentes por choque elétrico, eles também causam convulsão, tá bom, pessoal? Então, o mesmo procedimento que a gente pode ter em uma convulsão, a gente pode também usar no choque elétrico, mas com os devidos cuidados, tá bom? Madeira seca, tá bom? Madeira molhada também não é interessante porque ela está molhada. Eu falei pra vocês que a água é altamente perigosa junto com o choque, com a eletricidade. Ou a luva de borracha, tá bom? Se você tiver isso, você consegue virar a pessoa de lado na posição de segurança. Agora, se ela estiver inconsciente e ela não está respirando, você deve iniciar a massagem cardíaca, tá bom? Que vocês vão aprender em outra aula sobre massagem cardíaca, tá bom? Então vamos lá. Por que é importante a gente levar as vítimas de choque elétrico pro hospital? Na aula passada, se vocês assistiram sobre queimadura, eu falei que uma das causas de queimadura pode ser através de choque elétrico, né? Então, assim, a gente não sabe que tipo de queimadura tem ali no momento. Se é uma queimadura interna, que é por dentro, ou se é uma queimadura externa, que seria por fora, aquela que a gente consegue enxergar. Então, é por isso que a gente precisa levar essa pessoa ao médico, tá? Através de queimaduras, porque através do choque a gente pode ter queimaduras também, porque é o mesmo contato com a pele, certo? E se ela passar por muito tempo ali, né, no nosso organismo, se o choque ficar passando lá e não ter por onde sair, ou se for um choque muito forte, ele pode afetar, como eu falei para vocês no início do vídeo, os nossos órgãos, né? E se afetar os nossos órgãos, ele pode, por exemplo, o coração. O nosso coração, ele funciona através de eletricidade, né? O músculo do coração, ele funciona através de eletricidade. E se tiver uma passagem muito forte de eletricidade ali no nosso peito, o que acontece? Ele pode atingir o coração. Imagina nosso coração disparar, né? Então, não seria interessante. A gente ia ficar com pressão alta ou até mesmo ter um ataque cardíaco, tá bom? E também é muito importante nós levarmos uma vítima para o hospital, que ali a gente pode ter algumas lesões neurológicas, tá bom? Ou seja, aquelas lesões que afetam a nossa cabeça. Então, pessoal, um choque muito forte, ele pode acabar afetando o nosso nervo, tá? Que ele é como se fosse um cabo que é ligado lá no cérebro. É ele que transmite a informação que a gente está tomando choque, tá? Ou até mesmo só de tocar na nossa pele, é ele que leva a informação. E se a gente tomar um choque muito forte, ele não vai ter essa capacidade de levar a informação que a gente está tomando um choque muito forte. Por quê? Ele pode acabar machucando esse nervo, tá? E o que acontece quando ele machuca esse nervo? É como se vocês fossem pegar um fio e acabar cortando ele no meio, né? Então, assim, ele não vai ter mais a passagem de informação. É a mesma coisa de um fone. Você tá com o fone lá dos dois lados. Se você acaba cortando o fio de um lado, ele para de chegar o som daquele lado, né? Então é a mesma coisa com o nervo, tá? Se você corta, ele para de chegar a informação lá no cérebro. E aí, se ele para de chegar lá a informação no cérebro, você já não consegue mais sentir sua mão. Não consegue mais movimentar a sua mão, tá bom? Então é por isso que ele é muito perigoso e por isso que a gente precisa levar essas vítimas até o hospital. Então, pessoal, um pouquinho antes na nossa videoaula, eu falei para vocês que a gente aprendeu um pouquinho sobre materiais condutores, que são materiais perigosos, e materiais não condutores, que seriam materiais que não são perigosos, tá bom? Para a gente utilizar ali durante um acidente de choque elétrico. Importante também a gente lembrar sobre esses tipos de materiais para a gente até mesmo prevenir acidentes nossos, né, dentro de casa. Por exemplo, se eu for utilizar uma madeira em algum lugar que está tendo, por exemplo, uma vassoura, num lugar que está tendo ali um monte de fio, vou dar um exemplo, atrás de um rack da sua casa, provavelmente deve ter fio. E aí a mãe quer ir lá passar a vassoura. Ela vai poder passar a vassoura lá? Entendeu? E é por isso que a gente precisa entender quais os tipos de materiais que a gente pode e que a gente não pode utilizar ali no nosso dia a dia, e quais a gente tem muito chance de a gente tomar um choque e qual que a gente tem chance de tomar menos choque, tá bom? Então vamos lá, pessoal, a gente vai fazer agora uma brincadeirinha,
tá? Eu vou dar uma lista para vocês de materiais que são condutores, ou seja, que eles são perigosos, tá bom? Que a gente não deve utilizar em acidentes ali de choque ou alguma situação de fio ou eletricidade por perto. Eu vou falar aqui para vocês um material e vocês vão escrever no caderno de vocês um objeto que tem esse material. E eu vou fazer a mesma coisa com os não condutores, tá bom? Que não são perigosos, que a gente pode sim utilizar diante de um acidente de choque elétrico. O primeiro, pessoal, eu vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem a brincadeirinha aqui com vocês. O que eu vou fazer? Então vamos lá. O primeiro material é alumínio. Ele é altamente perigoso, tá bom? Não pode utilizar. Então não pode utilizar com eletricidade por perto, certo? Um objeto que eu acabei pensando aqui foi a panela, tá? Então assim, a panela, tem algumas panelas que são feitas de alumínio, então ela não pode estar perto ali de um acidente elétrico, tá? Mas pode utilizar para fazer comida normal. Não vai acontecer que você está fazendo comida lá e vai dar choque em você. Você só não pode tirar uma vítima ali daquele local com uma panela ou encostar uma panela em um fio desencapado, tá bom? Porque ela vai acabar conduzindo a eletricidade até você, ela leva o choque até você. Eu mesmo falei aqui para vocês um material e dei um exemplo da panela, né? Agora eu vou dar outro exemplo de outro material e vocês têm que me falar algum objeto que tem esse material, tá? Vocês devem escrever aí no caderno de vocês. A mãe, o pai de vocês, a avó, tio, algum responsável pode ajudar vocês, tá bom? Tiram foto e manda pra gente no WhatsApp, tá bom? Não se esqueçam disso. E é importante que vocês façam, tá, pessoal? Porque lembra que eu falei pra vocês que quando vocês sabem o que estão fazendo, acabam ficando mais rápidos e ajudando aquela pessoa ali o quanto antes, para que ela saia de lá sem nenhuma complicação, tá bom? Sem que ela precise ficar internada ou algo do tipo. O segundo, então, material agora, condutor, que ele é altamente perigoso, que nós não devemos utilizar próximo a um acidente de choque elétrico, é o ferro. Então vamos lá, pensa em um objeto que tem ferro, tá? Pensa, escreve aí no caderno um objeto com ferro. O terceiro é prata, tá? Então, um objeto que seja de prata, que ele é altamente condutor, ou seja, altamente perigoso, que nós não devemos utilizar. Pensem e escrevam aí no caderno. Quem tiver com dificuldade, pede ajuda. O papai, mamãe, tá bom? Não tem problema. Então vamos lá. O último aqui que eu vou dar para vocês, ele não é um objeto, tá bom? Ele é o nosso corpo humano, tá? Então, escrevam aí no caderno de vocês qual que é a primeira parte do nosso corpo que a gente tem contato com o choque, tá bom? Ou seja, qual é a primeira coisa, o primeiro lugar do nosso corpo que a gente encosta que a gente vai tomar choque, tá? Pensem aí e escrevam no caderno. Então, vamos lá. Os materiais condutores que são perigosos a gente já viu e vocês já escreveram aí no caderno, certo? Agora a gente vai para os materiais não condutores, ou seja, que a gente pode utilizar em situações de acidentes de choque, tá? O que a gente pode pegar ali para ajudar aquela pessoa, certo? O primeiro material da lista é plástico. Então pensem aí em um material, um objeto com plástico e escrevam no caderno. O segundo material, que ele não é condutor, que a gente pode utilizar, é madeira. Então pensem aí em um objeto de madeira e escrevam no caderno. O terceiro material da nossa lista, ele é vidro. É o vidro. Então assim, pensem aí em um material com vidro que a gente possa ali tirar uma pessoa daquela situação. Escrevam aí. Por último, o último material que a gente pode utilizar é papelão, tá?
Então escrevam aí um objeto de papelão que a gente possa usar no atendimento ali de primeiros socorros com uma pessoa que teve um acidente de choque, tá? Pessoal, antes de finalizar a nossa aula, eu vou deixar um vídeo agora, vou passar um vídeo para vocês. É um vídeo bem interessante, é parecido com aquele que a gente teve na aula de queimaduras, tá? E ali ele vai mostrar a situação que a gente não deve fazer, a gente não deve repetir, porque se repetir vai acontecer o que vai acontecer aí no vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal, a nossa aula se encerra agora, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de praticar, tá bom? Não deixem de estudar, tá? Porque vocês precisam muito entender esse assunto, porque se acontecer vocês estão preparados, certo? Então, um beijo, um abraço pra vocês e até a próxima, certo? É agora que eu vou brilhar. Torrada, desculpa atrapalhar Oi? vossa iluminescência, mas o que você tá fazendo, hein? É bombeiro Rafa, se você não brilha, não tente apagar meu brilho, tá? E você pretende brilhar enfiando esse fio nessa tomada? É, cara, peraí, não me Não, atrapalha, Torrada, não mexe isso não. Peraí, Torrada, peraí, cara, Torrada! Tá tudo bem, amigo? Nossa, ai, eu tô chocado, bombeiro Rafa. Torrada, tomada não é lugar pra gente fazer experiência, né? Ai, caramba, eu achei que não tinha problema. É, mas tem, Torrada. Você não pode enfiar nada na tomada, nem fio, nem dedo, nem tesoura e nem fazer gambiarra na tomada, né? É, eu sei, agora eu tô ligado. É, ligado e seguro, Torrada. É, mas Rafa, como é que eu vou brilhar ainda mais? Porque eu já sou uma estrela. Ah, mas a gente tem uma solução. Gostei, olha aqui. Um sol pra fazer você brilhar bastante, Adorei, Torrada. cara. Super seguro, Torrada, viu? E se alguma emergência acontecer, ligue 193 e chame os bombeiros. Sabe o que eu quero ver essa semana? Uma foto do momento que você mais brilha no seu dia. Posta nas redes sociais, claro, sempre usando a hashtag Amigos do Pelotão. A gente adora ver todas as fotos. E aí, te vejo na próxima? Vem pro nosso pelotão, meu e do Torrada Jackson! Ah.